E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica. Então, só lembrando que eu chamo esse evento de livecast porque acontece ao vivo no Instagram, né? E vocês podem ouvir no formato podcast depois no YouTube, no canal do Fé e Conhecimento, tá? E essa live de hoje é a sexta live de uma série de lives que aconteceu durante todo o mês de maio aqui no Fé e Conhecimento, né? Então, como o mês de maio é o mês conhecido como o mês das mães, né? Por conta do Dia das Mães no segundo domingo, então aprove Deus que a gente fizesse uma série de lives abordando aí todos os desafios relacionados à maternidade, sempre a partir de uma ótica cristã, né? Sempre a partir de uma perspectiva cristã. Então hoje é a sexta live, então para você que não assistiu nenhum vídeo, falamos mais para trás, né, mais para o início do mês, sobre gestão do tempo, sobre saúde mental materna, sobre a hashtag maternidade real, falamos sobre o papel da avó e vocês conseguem acompanhar todos esses vídeos tanto pelo canal do Instagram como pelo canal do YouTube também, né? Tem as playlists direitinha e a playlist é a Maternidade Sabedoria, tá? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica, né? Então o que é maternidade atípica? A palavra atípica, ela está relacionada a algo que não é comum, né? Que está fora do padrão. Ou, né, em alguns dicionários você encontra também a definição de raro, né? Então, atípico é algo que não acontece com muita frequência, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tipo de maternidade. Essa palavra, né, atípico, relacionada à maternidade, geralmente está relacionada a mães de crianças, né, de filhos com alguma deficiência, com autismo, com alguma doença rara, né? Entre outros diagnósticos que não são comuns a todas as crianças. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Então, por isso também que eu comecei com aquela leitura, porque muitas vezes esse assunto, né, da maternidade atípica gera muitos conflitos entre as mães cristãs. Muitas mães às vezes se perguntam por quê, né? O que acontece? Então, assim, hoje a gente vai descobrir um pouco, vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, sobre quais são as causas, possíveis causas ou propósitos, né? Então, hoje quem vai conversar com a gente vai ser a cantora Aline Miranda, tá? Ela é membro, né, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus, né? E ela tem uma filha chamada Alice, e a filha dela tem uma doença rara, que é a síndrome de Prader-Willis, né? E ela vai conversar um pouco aqui com a gente. Deixa eu chamar aqui a Aline, que ela já aí para vocês conhecerem um pouco mais dela. Deixa eu ver se o convite já foi. Oi, gente! Deixa eu colocar um filtro nessa cara. Aline, Oi, gente! Boa tudo noite a bem? todo mundo que está entrando. É um prazer estar com vocês aqui nessa live tão especial, né? Tão útil, tão, né? Sim, Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite e participar aqui com a gente hoje. E eu quero pedir para você se apresentar, Aline, para o pessoal. Obrigada, Camila, pelo carinho, por ter se lembrado de mim. Ó, o pessoal dizendo que eu sou bonita sem filtro mesmo. Eu não sou, não, gente. Eu cheguei em casa dessa live agora. Mas eu quero já mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está aí entrando, que está assistindo, que vai interagir. E a live vai ficar depois, vocês vão poder assistir. É uma live que tem conteúdo que vai agregar, principalmente para as mães aí atípicas, as mães especiais, as mães
que tem filhos raros, portadores de necessidades especiais, doenças raras, enfim. A gente vai conversar um pouquinho. E deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem, né? Isso. Eu sou a cantora Aline Miranda, eu sou cristã, eu sou influenciadora na internet, sou cantora, sou mãe, sou esposa e sou mãe especial. A Alice, ela tem uma doença rara, ela é portadora da síndrome de Prader-Willi, que é uma doença muito rara. E a gente vai conversar um pouquinho como que é. As pessoas me perguntam como que é ser mãe especial. É Isso mesmo. os desafios que você enfrenta. Foi minha primeira filha. Eu descobri o diagnóstico dela muito cedo. Ela tinha 3 anos de idade quando eu descobri. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito tranquila. E eu recebi o diagnóstico muito tranquila também. Por Qual incrível. que é a idade dela hoje? Oi? Qual que é a idade dela hoje? Então, hoje a Alice, ela tem 11 anos de idade. Ela tem 11 anos. Uhum. E quando você descobre qualquer doença ou qualquer coisa que sai do seu controle, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um equilíbrio emocional. Trabalhar Sim. diante de tudo que você recebe que é contraditório daquilo que é normal na sua vida. Porque um diagnóstico, uma doença, um problema, qualquer coisa que vem que não faz parte daquilo que é natural, Sim. né? Então, a primeira coisa que eu tive que aprender, a ter equilíbrio emocional. Entendi. E como foi isso para sua família, Aline? Lidar com o diagnóstico, os seus amigos, os relacionamentos no geral? A minha família é bem tranquila, ela tem uma vida normal, entre parênteses. Eu procuro tratar ela como uma criança normal, como qualquer outra criança. Coloca de castigo, a gente reclama, a gente fala o que ela tem, ela sabe o que ela tem, a gente explica para ela. A família, a minha família é maravilhosa, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa, os meus irmãos são maravilhosos, as minhas cunhadas, as minhas sobrinhas, todo mundo entende, porque eu sou uma pessoa, Camila, que eu sou muito aberta, então eu procuro ter conhecimento de tudo que eu faço. Então eu fui estudar, eu fui ler, eu fui vasculhar o que era tinha, para ficar mais fácil para que quando você descobre uma doença ou uma síndrome na sua família ou no seu filho, você não pode ter medo. Você tem que encarar. Sim. Você tem que aprender a conviver com aquilo. Porque se você não aprender a conviver com aquilo, você se torna refém daquilo. Exatamente. Aquele problema começa a dominar a sua vida. Então, eu meio que tomei o controle de tudo na minha mão. Falei, não, agora eu que vou administrar. E eu preciso ser forte, continuar a minha vida, mesmo com o diagnóstico, né, de morte. Porque o caso é irreversível, tá? Para quem tá entrando agora, não tem cura. Entendi. Ela pode morrer a qualquer momento pela medicina mesmo. Eu já fiz todos os tratamentos. Ela tem os melhores médicos do Brasil que atendem ela, graças a Deus por isso. Mas ela já está desenganada. Então eu faço a minha parte e, como cristã, eu uso a minha fé. É isso mesmo. É isso, é nisso que eu queria chegar, né? Assim, porque muitas mulheres recebem o diagnóstico de um filho e aí vem a frustração, vem o medo, vem a insegurança. E como se deu a sua vida espiritual diante desse diagnóstico? Como que foi a sua... Porque houve uma maturidade, um crescimento espiritual diante disso, né? Na verdade, quando a gente percebe, quando a gente recebe o diagnóstico que o nosso filho tem uma deficiência, tem algum problema, a maturidade ela é ativada de uma maneira muito veloz. Você tem que aprender a ser maturo, né? Você tem que ter maturidade, querendo ou não. Você vê o mundo de uma outra maneira. Você precisa ser uma pessoa mais empática. Você precisa deixar os medos de lado. Uma mãe especial ela não pode ter medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Uma coisa que eu não sou é vergonhosa. Eu não tenho vergonha, porque eu preciso ser assim para cuidar dela. Às vezes as pessoas têm que ir lá, você tem que falar, olha, tem um problema, ela, né, ela é assim porque ela é assim. Então você não pode ter vergonha, você não pode ser acuada. Então, assim, a fé me ajudou muito, Camila. A fé, a igreja, servir a Deus me ajudou muito. Porque aí a gente fortalece a nossa alma
E automaticamente a gente consegue ter mais resistência, né? A própria espiritualidade em Deus traz uma resistência para a gente encarar, né? Então, Entendi. mãezinhas, na hora do medo, ora, ouve louvores. Você não precisa dar conta de tudo, tá? Já quero dizer para vocês que você não precisa dar conta de tudo. Eu não dou Sim. conta, tá? Tem hora que a minha casa fica daquele jeito, tem hora que eu não consigo cuidar dela, eu deixo com alguém, porque faz parte. Não dar conta de tudo faz parte. Então, tem mães que recebem o diagnóstico que elas acham que elas têm que criar a criança debaixo de um cristal. Não é assim. É pior. Eu digo por experiência própria de 12 anos. É pior. Você não precisa dar conta de tudo, tá? Tem hora Sim. que tá cansada, exausta, você vai ter outras coisas para resolver e a criança vai sim ficar de lado, tá? Então, eu deixei 3 tópicos aqui, Camila, muito importantes, que é Sim. você que é mãe especial, você que é mãe atípica, né? Pais que tem filhos com algum tipo de doença. 3 fatores importantes. Primeiro, que eu anotei aqui, organização. Uhum. Tá? Isso é importantíssimo. Organizar o seu dia. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, a minha vida é toda agendada. Eu sei o que eu vou fazer às 13, às 15, às 18, é tudo na agenda, porque eu tenho essa necessidade de cuidar dela e cuidar de mim. Eu sou influenciadora, eu tenho trabalhos para fazer, eu tenho consultorias, eu viajo pelo Brasil inteiro e fora do país, então eu tenho que me organizar. O que ela tem que ficar dentro da minha organização, Sim. tá? Segundo fator, equilíbrio emocional. Ah, mas como é que eu vou ter equilíbrio emocional? Procura um psicólogo. Procura um profissional que vai te orientar, que vai te ajudar. Ah, mas é pecado? Não é pecado. É necessário. A mente precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, precisa ser instruída. E os profissionais estão aí para isso, para te ajudar. A como... Exatamente. Então, tenha equilíbrio emocional. Não é que você não vai chorar, não é que você não vai gritar, você vai ter equilíbrio diante das suas emoções, né? É diferente. E procure uma ajuda. Sempre que você precisar, procure uma ajuda. Você não vai conseguir fazer nada só. Você sempre vai ter que ter pessoas para te ajudar e você vai ter que tirar a vergonha e o orgulho de querer fazer tudo só. Tem hora que você vai ter que ter alguém do seu lado para te ajudar. Porque sozinho Sim. você... Mesmo quem não tem um filho atípico precisa de ajuda. Não dá para você criar um filho sozinho, né? A gente sempre vai precisar de uma rede de apoio, seja da família, de amigos, de irmãos da igreja, né? Ninguém vive isolado numa bolha, né? Então, vencer esse orgulho é fundamental na criação de filhos, sejam eles como forem, né? Aline, eu queria te perguntar também a respeito do casamento. Porque ter filhos influencia, né? Muda a relação, muda o relacionamento, né, do casal. E ter uma filha com necessidades especiais, como foi isso dentro do seu relacionamento? Olha, referente ao meu casamento, ai, no começo eu fiquei um pouco triste com ele. Quando eu descobri o diagnóstico, porque a doença dela, a síndrome dela veio do pai. E aí, diagnóstico, e eu olhei para ele e falei, cara, veio de você. E aí ele olhou para mim e falou, e agora? Eu falei, poxa, mas você quer achar um culpado. Você quer achar, Sim. como que pode? Porque imagina, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nada, né? Eu casei, fiz todos os exames pré-nupciais, e não tinha nada. De repente você recebe um diagnóstico de uma doença que vem dos cromossomos, né? Vem dos cromossomos. E aí eu falei, não, eu quero saber o que aconteceu que ela veio com essa deficiência, né? Porque aparentemente, você olha, você não vê nenhuma deficiência nela. A síndrome dela é como se fosse uma leucemia. Todos o corpo dela são diferentes. Ela tem doença já com 11 anos. O sangue dela não trabalha como o nosso. Então, Entendi. cara. E aí eu olhei para ele e falei, olha, agora eu quero saber se eu tiver outro filho vai ter a mesma coisa, porque veio de você. Eu comecei a culpar ele. Eu comecei a culpá-lo. Olha, eu não tenho nada. E aí eu entendi que eu estava errada. Porque quando você casa com uma pessoa, isso pode acontecer. Você pode ter filhos perfeitos, mas se Deus não quiser,
ele pode fazer com que você seja uma mãe especial, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu procurei, eu sou uma pessoa que eu procuro ajuda, eu tenho amigas que são psicólogas e eu ligava, Aline, você tem que entender, ele também não tem culpa. E aí eu comecei a entender. Mas no começo foi difícil, tá? Se você não procurar ajuda, abala o seu casamento, abala a sua convivência com as pessoas. E foi no diálogo que a gente foi se resolvendo e hoje é muito tranquilo. Hoje a gente ajuda até outras pessoas. Porém, a gente decidiu não ter mais filhos, tá? Nós Entendi. não ter mais filhos. Então, se Deus quiser, eu engravide, vai ser algo assim de Deus mesmo, porque eu e ele nós decidimos que nós não teremos mais filhos. Não temos risco de ter outros filhos com alguma deficiência. Isso não vai existir mais. Ela é a primeira na família e vai ser a última. Entendi. Mas devido a toda a experiência que a gente teve, o desgaste que a gente teve no começo do diagnóstico, eu abri mão de muita coisa para cuidar dela, abri mão da minha carreira profissional, eu sou formada, eu estudei, trabalhava em multinacional, tinha minha dependência financeira, eu escolhi a não ter mais filhos. Então vai ser só ela, só ela. Deus assim permitir, né? Eu não sei também. Sim. No final tá tudo nas mãos de Deus, né? Sim, mas que importante isso, né? Você reconhecer que houveram dificuldades, sim, mas eu fico feliz que vocês superaram isso, porque é algo que impacta bastante, né? Tem pesquisas que falam sobre isso, do quanto isso impacta os casamentos, né? E é o que você falou, se você não tiver equilíbrio emocional, não buscar ajuda, e não tiver Deus na frente do casamento, né? Segurando o casamento, aí não vai para frente mesmo, né? Quando você recebe um diagnóstico assim, né, na sua família, que eu falo assim, primeiro grau, marido e mulher, vocês têm que sentar e conversar na hora e colocar Sim, todos os... Se tiver que chorar, se tiver que qualquer sentimento que exista ali na hora tem que ser resolvido ali. Porque se você for guardando aquilo, vai se tornar um problema muito maior. Então eu já coloquei logo na parede de cara, sabe? O que aconteceu? Eu quero saber. Poxa, mas você sabia de alguma coisa? Pô, mas como assim? Eu quero saber, porque eu não quero ter mais filhos com sim, outros tipos de problema. Eu, né? Então, acho que é sim, importante você dialogar sempre. Não deixar ter raiz de amargura. Sabe aquelas coisinhas que ficam deixando para trás e vai guardando ressentimento? Você sim. estraga qualquer relacionamento, né? Então, o meu conselho é, já resolve, já vê o que aconteceu e brigar não vai adiantar. Vai ter que encarar a Não, situação, né? De qualquer jeito. Porque a criança exatamente. não tem nada bom que está acontecendo. E melhor ter paz entre os dois e lutar para cuidar da criança, para cuidar Sim, do que está acontecendo ali. Procurar, né, sim, ter harmonia. sim, com certeza. Aline, conta um pouco pra gente também como que é essa conciliação, né? Que você tem uma filha com necessidades especiais, você tem uma agenda cheia como cantora. Você leva ela para os lugares que você vai, ou nem sempre? Como se dão essas decisões? As pessoas julgam você? Porque acho que a maior parte, uma boa parte dos nossos problemas, às vezes, vem das outras pessoas, né? Quando a gente muitas vezes se deixa levar por comentários, porque tem hora que todo mundo sabe o que é melhor para você e para o seu filho, o que você tem que fazer, como você tem que agir, né? Como que é para você lidar com o que acontece e com o que as pessoas falam? Olha só, quando eu recebi o diagnóstico dela, eu recebi junto vários problemas. Eu tive que enfrentar vários problemas só. Eu tive que ser madura e encarar e crescer como mulher, como adulta, muito rapidamente. E principalmente com pessoas, porque disseram: "Ah, agora você não vai mais cantar, agora você não pode mais. Uhum, Como é que você vai viajar para fora com a sua filha?" E aí eu disse: "Não, agora eu vou fazer tudo que eu fazia do mesmo jeito. Só que eu vou ter que saber conciliar tudo. Se você tem um filho normal, você acorda 10 horas da manhã, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Não é que eu não vou fazer o que você faz, só que a minha rotina, a minha programação vai ter que ser totalmente diferente. Eu tenho que seguir um script na minha vida. É tudo muito bem organizado. Ela viaja comigo, sim, em alguns lugares que eu acho que dá para ela estar, porque a doença dela é voltada à alimentação. Então, quando a pessoa que me convida entende o que ela tem, eu peço: olha, prepara uma mesa assim, eu não posso ficar até tal horário. A lista é
deficiência Entendi. no hotel seja assim. A gente explica por e-mail, a gente explica quando eles ligam e graças a Deus, 95% entende o que ela tem. Graças a Deus, eu não tive, até hoje, não tive problemas sérios. Eu tive alguns problemas pequenos que eu consegui conversar e as pessoas acabaram entendendo. Mas o maior Entendi. problema foi com pessoas da minha família que disseram: e agora? Você não pode mais ficar viajando assim, mas você não pode fazer isso. Eu posso fazer isso. E as pessoas, elas querem impor um padrão para a mãe. Elas esquecem da mãe e só focam no filho. Elas não entendem que a mãe precisa sonhar, precisa crescer, precisa viver, precisa se cuidar, precisa se amar. E elas, quando criança, por isso que muitas mães, elas se matam. Elas se Sim, suicidam com a depressão, porque eles pensam muito na criança e esquecem da mãe. Isso é 90% das pessoas fazem isso. E eu também passei por isso, tá? E com a ajuda de Deus, com a minha vida espiritual, sempre fui uma pessoa, eu prego a palavra de Deus, eu ministro, o próprio Espírito Santo foi me ajudando. Não foi ninguém, foi o próprio Espírito Santo que foi me ajudando a lidar com isso. E tiveram pessoas que, Camila, vieram pedir perdão para mim, né? Porque fizeram um pré-julgamento. Ah, eu achava errado você viajar e deixar sua filha. Eu achava errado você sair. Eu disse, eu te entendo. Eu entendo você. Mas nunca foi errado. Sempre foi uma questão de equilíbrio emocional. Saber que eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso estar todo o tempo ali com a criança. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso viver os meus projetos. Eu sou um ser humano, eu sou alguém de carne e osso, né? E graças sim, a hoje eu sou uma mulher muito bem resolvida e as pessoas que me criticavam hoje têm que me ajudar. Elas têm que ajudar eu na minha casa, nas minhas viagens internacionais, que eu viajo pelo mundo inteiro e elas são as minhas secretárias, né? Porque elas me ajudam a carregar a mala hoje, né? sim. E entendem que você tem um problema e conviver com ele. É possível ter qualquer problema, qualquer diagnóstico e conviver com ele, se você dominar, né? Exatamente, né? Que as pessoas não vivem, não estão na situação, mas às vezes acabam fazendo comentários muitas vezes maldosos por não conhecer. E você tem um ministério dado por Deus, né? Se Deus te deu esse ministério, ele vai mandar você ficar preso dentro de casa, né? E a sua filha, ela vai ser um canal de bênçãos através do seu ministério também, né? Então, essa que é a parte mais difícil, muitas vezes, para muitas mães, lidar com comentários negativos das pessoas. E tá aí a mensagem da Aline, né? De Para não se deixa levar. os seus ouvidos, cuidado. Eu falo muito isso para as mães, quando eu ministro para as mulheres, mulheres Uhum. divorciadas, passaram por traições, mulheres que foram expostas publicamente, foram injustiçadas, que eu também já passei por esse processo de injustiça por não ter feito nada, ter pago por não ter feito nada, e depois lá na frente, pessoal, ah, desculpa, não foi, me perdoa, mas já aconteceu. Como você vai lidar com isso? Eu digo para elas, filtra os seus ouvidos, calibra os ouvidos. Calibra, porque aquilo que desce no coração é o complicado, né? Você sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Acabou. Sim, Não vem para agregar. Tem gente que vai vir para sujar os seus pensamentos, para prejudicar o seu crescimento. Então, eu falo para ela, filtra os seus ouvidos, cuidado com o que você está ouvindo, que é perigoso. Se descer no coração, né? Aí o negócio muda. Então, eu peço para Deus, Senhor, filtra os meus ouvidos. Eu sei quem eu sou, eu sei o propósito de Deus, ela ter nascido assim, eu preciso continuar. Eu não posso cair numa depressão, eu não posso dar ouvido que as sim. pessoas, né? Eu preciso caminhar também. Sim. E além disso, né, outro ponto que é importante a gente ter em mente, né, é onde a gente coloca a nossa esperança, né? Porque o mundo muitas vezes coloca assim que o desenvolvimento da sua filha está na sua mão, mas e Deus, né? A nossa esperança é em Deus, né? Não, não é no médico, não é. Claro que nós somos gratos hoje pelo avanço da medicina
coisa de 30 anos atrás que não tinha, que hoje tem, né? Nós somos gratos sim, mas a nossa esperança ainda é em Deus, né? As pessoas querem colocar a culpa na mãe, que a mãe nunca faz o suficiente, a mãe nunca faz o que deveria, o que elas acham que deveria ser feito, mas com isso, muitas vezes, Tiro, que eu vejo muitas mães, às vezes, comentando sobre isso, sobre a necessidade de controle que elas acabam desenvolvendo, né? E É igual eu disse para você. Você que é mãe que está me assistindo, você não precisa dar conta. Tem o Felipe aí que entrou de Portugal, que é um grande amigo meu. Um beijo para ele, um beijo para a Rani. Eles me receberam em Portugal na casa deles. A Rani é uma mãe também, novinha, tem uma princesinha. Você não precisa dar conta toda hora. Eu acho que o mais errado de ser mãe, da missão ser mãe, é de nós como mães. Estou dizendo mães. Querer dar conta toda hora. A mãe tem tempo para ela, com o marido. Gente, eu viajo com o marido sozinha. E a Alice fica com a avó. Vai matar a saudade da avó, vai ficar com a avó, vai ficar com os amiguinhos. Porque é preciso você conciliar tudo isso com a sua vida também. Você também é um ser humano, não é só a criança. sim, E até porque sim, se você adoecer, quem vai cuidar da criança? exatamente. Você. Como que você vai ter saúde física, emocional para cuidar de uma criança? E quando isso Exatamente. está às mães especiais, a responsabilidade é muito maior. Eu acho que as pessoas têm que pensar também na mãe, né? Que ela é um ser humano, além dela ser mãe, ela é esposa, né? E tem as mães que são empresárias, que trabalham fora, Sim, né? Que saem cedo, chegam tarde, elas precisam serem pensadas com carinho também. É sim, importante. sim. E tudo vem com um propósito, né? Tem uma passagem na Bíblia, em João, né, que eu li no começo, João capítulo 9 versículo 2 e 3 que fala de um cego. Que os discípulos perguntaram para Jesus, né? Por que que ele nasceu desse jeito? Foi os pais dele? Foi ele que pecou? E Jesus falou que foi para que se manifeste nele a glória de Deus, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, eu creio que tem um propósito, né? Às vezes a pessoa se culpa, né? Interessante que você falou. Uhum, A pessoa se culpa, mas o que que eu fiz? E se for um projeto de Deus, através daquilo que está acontecendo? Porque a Alice, ele é assim. Esses dias eu estava com a missionária Camila Barros, graças a Deus, ela é uma amiga minha da minha casa, e ela tinha um desejo de conhecer a Alice. Eu já tive com ela em vários outros eventos, e a gente comentando, né? Ela também tem um sonho de ser mãe, e a gente trocando experiências, e eu falei, olha, você ora por mim, eu oro por você, né? A gente sempre trocando experiência. Eu falei pra você conhecer a Alice, porque eu vejo algo de Deus nela. Eu levei ela para conhecer a Alice para conhecer ela. Ela ficou maravilhada. Ela falou, gente, como uma criança desse jeito ensina a gente. Olha a pureza, uhum, olha o jeito. Então, assim, só você convivendo para ver que é uma lição realmente. Você tem um filho, sim, é uma coisa, mas você tem um filho com um problema, uma deficiência é completamente diferente. A gente aprende a ter um amor, uma empatia pelas pessoas. Eu sou uma pessoa muito empática. Eu tiro de mim para dar. Tudo que eu faço é voltado às pessoas. Será que alguém vai ser abençoado? A criança com a necessidade assim, ela traz essa harmonia, por incrível que pareça. O sofrimento ele é pedagógico. sim, A Bíblia fala que todos os profetas, eles viam Jesus através do sofrimento. O sofrimento ele ensina. Salomão ele disse: é melhor estar numa casa que tem luto do que numa festa, porque sim, onde existe um problema, existe reflexão, como ser humano, como pessoas. Mas onde existe festa, você não consegue pensar em luta comendo coxinha e brigadeiro. Só naquele momento, você esquece que quando você sair dali, o problema vai estar na sua casa te esperando. Então, quando você convive com um problema como eu convivo, que a minha filha pode morrer a qualquer momento, a sua vida é diferente. Eu sou muito intensa. sim, Eu falo, gente, a Alice pode morrer a qualquer momento. Deus pode curar ela. Mas e se Deus não quiser curar ela? Deus já fez um milagre durante 12 anos, não é muito tempo, 12 anos, vivendo com uma doença. sim, E aí? Deus pode curar, mas Deus pode não curar. Então eu já me preparo para isso. Para, se Deus curar, e se Deus não curar? Vai ficar a lição.
vai ficar o testemunho, vai ficar a experiência para compartilhar. E Sim, com certeza. testemunho muito maior, porque ela vai contar quando ela estiver adulta, quando ela estiver casada, quando ela estiver na faculdade. E alguém vai ser Com certeza. adequado. Porque às vezes, Camila, você acha que você tem um problema muito grande, mas tem pessoas do seu lado passando problemas piores do que você. Às vezes você acha que o seu filho dá problema porque é especial, mas tem filhos saudáveis que estão nas drogas, que estão dormindo Sim. nos andarilhos, que estão na prostituição, saudáveis. Então é muito relativo isso. A minha filha é um presente de Deus na minha vida, porque eu entendo que foi o próprio Deus que quis ela daquele jeito, sabe? O que ela tem não prejudica ninguém, não prejudica o próximo, não maltrata o próximo, é algo de Deus com ela. É um tratar de Deus com ela. E isso me conforta muito de saber que ela é um projeto de Deus para algo, né, aqui na Terra. É assim que eu vejo. Amém. Aline, para a gente ir caminhando para o final, você tem uma mensagem para deixar para as mães atípicas aí, que estão acompanhando, que vão acompanhar depois, uma mensagem de encerramento? Ah, eu tenho sim. Eu tenho sim. Quero mandar um beijo para todas as mamães que estão aí do outro lado, as avós, as tias, e dizer para você o seguinte: ser mãe é uma missão, tá? Não é todo mundo que vai ser mãe, não. Ser mãe é um dom, é uma dádiva. E ser mãe especial é uma missão muito maior, porque é uma missão que te coloca em outras missões. Através da maternidade especial, você atrai para você outras virtudes. Você aprende a ser uma pessoa mais amorosa, mais empática. A sua visão das coisas é completamente diferente. Você pensa mais nas pessoas do que propriamente em você. Você aprende a lidar com medo de uma forma completamente diferente. Você suporta coisas que você não suportaria antes. Eu aguento coisas hoje que eu não aguentaria antes de ter Alice. Sabe? Aquela coisa que, se falar, eu vou falar. Se mexer, hoje eu fico quieta. Porque não vale a pena. Cada um tem um jeito, cada um fala de um jeito. A minha mensagem para você é o seguinte: é possível você viver bem, usufruir do melhor dessa terra, mesmo tendo um filho com uma necessidade especial. Porque eu tô aqui. Eu já fui para mais de 15 países. Eu canto fora do país, eu viajo o mundo inteiro. Todos os finais de semana eu tô viajando, tô embarcando em aeroportos. É fácil? Não, mas é possível. Tem uma frase que eu separei aqui, que Sim. tá no meu outro caderninho. Tá no outro caderninho. Eu anotei aqui, mas tá no outro caderninho. Uma frase muito interessante que fala assim: quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Se você quer, minha querida, você vai fazer. Não arranja desculpa. Faz. Se levanta, pede para Deus força, coloca todos os seus sonhos no papel, todos os seus projetos e vai para cima, porque Deus vai te ajudar a você conquistar. Tô aí, ó, 1 milhão de seguidores na internet, canal do YouTube com 12 milhões de acessos, e eu tô aí vivendo tudo que Deus tem para mim. Seja bom ou seja ruim, eu tô aprendendo e tô vivendo. Então, viva tudo que Deus tem para você e aprenda a extrair coisas boas até do seu sofrimento, até do seu choro, até das suas lutas, tá? Deus, ele é com você. Levanta a cabeça e vai para cima. Vai para cima. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aline, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui hoje. Nossa, foi muito bom conhecer você um pouco melhor, conhecer um pouco mais da tua história. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui. A live vai ficar salva, então quem quiser acompanhar, para quem não pegou do começo, né, vai poder assistir tudo desde o começo que vai ficar salva. Tá bom? Aline, obrigada então. Uma boa tarde, boa noite, né? Uma querida, que chique, uma doutora, psicóloga, já assistindo aí a live, precisando de uma ajuda de um profissional, chama a Camila. Ela tem Amém.
estudou, né? Deus que deu a inteligência, tá? Para medicina, para os médicos, para os doutores, e ela vai te orientar e ainda é cristã. Então, você imagina, com um profissional super preparado, junto com a palavra de Deus, É o querido, combo você. completo. Porque os dias difíceis, né, Camila? Né? A gente tem muita coisa. Então, acho que o equilíbrio emocional é tudo. Uma pessoa bem Sim, equilibrada na mente. A palavra de Deus diz o quê? Ter a mente de Cristo. Porque tudo vem daqui, ó. Se exatamente. aqui estiver bom, o seu corpo vai estar tudo perfeito. Agora, se aqui estragar, aí a sua vida padece. Sua família vai Com padecer. certeza. Tudo vai padecer. Então, procura a Camila aí que ela vai te ajudar. Amém. Gente, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Aline, novamente. E até as próximas lives. Gente, acompanha a Aline também, que inclusive está com uma caravana que eu estou acompanhando. Ô, Camila, você sabe que viajar para Israel é o sonho de muita gente, né? Inclusive o meu sonho. Sim. Só que é muito caro. Nós não tem dinheiro para isso. Mas graças a Deus que a Meu Sonho Turismo entrou em contato comigo. E eles vão fazer uma parceria extraordinária. Só que é só para 30 pessoas. Metade do valor. Pagamento no boleto, Olha, sem cartão de crédito. Olha só, gente. Já tem 12 pessoas que vão. 12. Então, se você tem vontade para Israel e Egito, gente, eu vou estar lá ministrando para vocês. A gente vai levar todos os nossos problemas lá no Muro das Lamentações, CA, lá no túmulo de Jesus. A gente vai conversar experiências, vai ser muito bom. Então, se você quiser ir para Israel, entre em contato comigo, tá bom? E você também, Camila, se você quiser viajar para Israel, ó, 2025, viu? Dá para se programar, olha, dá, dá para ir junto, dá para se programar, né? com certeza. Gente, Aline, obrigada, então. Pessoal, boa tarde ou boa noite. Não, boa tarde ainda, que ainda é 5 horas, 5 e pouquinho. Mas muito obrigada pela presença e participação de todos. Obrigado, Aline. E até as próximas lives. Beijo, Tchau. Camila, beijo. Uma ótima noite. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço. Amém.